Salve, meu povo, tudo bom? Hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante que saiu essa semana, uma decisão muito importante que saiu essa semana no Supremo Tribunal Federal, que afeta diretamente o serviço de vocês. Foi um tema muito controverso em algumas páginas que eu vi, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu e eu vou mostrar para vocês que na verdade vocês não têm que se preocupar tanto isso, porque isso não muda muito a vida operacional de vocês. Segue meu comentário. Vamos lá, vamos compartilhar a tela com vocês para vocês verem. Nós estamos falando do tema de repercussão geral, número 1200, né, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Foi julgado essa segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. E já foi julgado o mérito dessa repercussão geral. Repercussão geral quer dizer que é um tema que afeta, vamos dizer assim, a coletividade, né? Afeta de uma maneira geral, de uma maneira nacional, a população, no caso as polícias militares, que é um dos requisitos para se chegar a uma ação ao Supremo Tribunal Federal. E decidiu assim, vou ler com vocês para a gente poder explicar. Decisão: o tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1200 da repercussão geral, conheceu o agravo e negou o provimento ao recurso da defesa, e foram fixadas as seguintes teses. A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória, pela prática de crime militar ou comum, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar e do artigo 92.1b do Código Penal, respectivamente. E o 2, aqui nos termos do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, no caso nós só temos Tribunal de Justiça Militar em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os outros estados não temos, e aí fala assim, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir como processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. Então, plenário, sessão virtual, 16 de junho a 23 de junho, com a decisão do dia 26. Basicamente, o que está dizendo isso? Está dizendo, lá no artigo, nós temos no artigo 125 da Constituição Federal, parágrafo 4º, ele diz assim: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e patente dos oficiais e da graduação das praças. Isso aqui está fixando, essa decisão do Supremo Tribunal Federal está fixando a competência da Justiça Militar para julgar se o Mike tem ou não que perder a graduação ou perder o posto. É basicamente isso que está fazendo. É tão somente isso. Aí o pessoal falou assim, nossa, que absurdo, que não sei o quê. Pessoal, já era assim. Já era dos crimes militares, aqueles crimes que podem se adequar ao artigo 9º do CPM, os crimes militares, já era competência da Justiça Militar fazer essa análise. Então, nesse ponto não mudou nada. Só mudou, nessa decisão, mudou com relação a todos os crimes, né? Qual que era a dúvida? Se o tribunal competente, estava aqui, o tribunal competente, se era um tribunal civil, né, um tribunal comum, ou se era um tribunal de justiça militar. E por que os Mikes não querem que seja o tribunal de justiça militar? A verdade é, porque os caras têm a mão pesada, a gente sabe disso. Esse é o motivo. Mas se definiu que agora também no mundo civil. Então lá no artigo 98, né, declara lá no CPM as penas acessórias. Temos lá a perda de posto e patente, indignidade profissional, incompatibilidade, a exclusão das Forças Armadas, né, que diz assim, né, exclusão das Forças Armadas para as polícias militares, entendam, exclusão das polícias militares, né. Então, é possível a pena acessória, né, a pena secundária de perda de posto e graduação. É isso que o Supremo Tribunal está falando. É aquela famosa representação para perda da graduação, representação para perda do posto. É mais comum a representação para perda da graduação, até estatisticamente por ter mais praça, e porque o próprio CJ do oficial, ele acaba levando pro TJM, porque o CJ ele é diferente do PAD e do CD, ele é bifásico, ele tem uma fase administrativa que vai até o comando geral, e se o comando geral decidir que ele tem que perder, vai pro TJM já julgar automaticamente. Enquanto, no caso das praças, não, o próprio comando geral pode demitir administrativamente. Mas no caso de crime,
o Ministério Público ele pode fazer uma representação pedindo que o tribunal julgue se a praça tem condições ou não de permanecer no serviço ativo. E aí, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, falando que esse julgamento é sempre do Tribunal de Justiça Militar. Aí saiu o acórdão, que é basicamente explicando a situação, que veio de um acórdão de um recurso, de um agravo, um recurso extraordinário, né? E diz qual que era o caso. Recurso extraordinário com agravo, policial militar condenado pelos delitos de violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, e disparo de arma de fogo, alegada incompetência da Justiça Militar para decretar a perda do posto patente. Enfim, foi negado isso. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é o TJM que decide. Aí tem muitos Mikes preocupados, né? Meu Deus do céu, que absurdo, não tá nada. Pessoal, os crimes militares já eram assim. Agora, a gente está falando dos crimes comuns, o crime cometido em horário de folga. E os Mikes estão preocupados. Povo, isso só pode acontecer, essa representação, se tiver uma sentença penal condenatória. Ou seja, o Mike foi condenado num crime na justiça comum. Povo, a gente não pode normalizar a ficha criminal. Uma coisa é a ficha criminal dentro do TJM, que é possível, né, do Mike, uma lesão corporal, no serviço, um disparo de arma de fogo em serviço, algo que afeta o serviço policial militar, que já era competência do TJM fazer esse julgamento. Agora, outra coisa é o Mike de folga. Povo, a gente trabalha na polícia, a gente acha que é normal a gente falar de ficha criminal. Pessoal, não é. Então, assim, se a pessoa tem uma ficha criminal fora do serviço, infelizmente alguém tem que verificar se ele tem compatibilidade ou não para permanecer no serviço. E esquecendo o tribunal, mesmo que você tenha uma ficha fora e não tenha essa representação do Ministério Público para fazer essa perda do posto da graduação, o seu comandante ele pode, de ofício, instaurar um processo regular para verificar se você tem compatibilidade ou não. A única diferença é que isso está só colocando, esse tema 1200 está colocando a competência do TJM para julgar essa representação. Tá? E essa representação, ela é uma pena, vamos dizer assim, ela é para uma pena acessória, uma pena secundária da condenação penal. Não tem nada a ver com o administrativo. Isso que é o ruim, porque o Mike muitas vezes ele pode, lógico que a defesa pode tentar brigar contra isso, mas é difícil, ele pode já ter respondido disciplinarmente e não ter sido mandado embora administrativamente, mas essa perda da função pública vem criminalmente. Esse é o problema, ele acaba julgando um efeito acessório do crime, né? O que muitos podem alegar é que é um certo bis in idem, né? Está sendo julgado duas vezes na mesma situação. Administrativamente não foi mandado embora, mas no crime foi mandado embora. Isso é extremamente polêmico, esse assunto, tem justificação para as duas vertentes. E aí, o que mais que eu posso falar para vocês? Fala do bis in idem. Outra coisa que é muito discutida também é que não se tem, nessa representação, funciona assim, sempre que tiver uma sentença penal condenatória, ou seja, o Mike foi condenado, né, transitado e julgado, aí tem essa representação. É como assim, ficou caracterizado o crime, ficou provado o crime, o Ministério Público pega esses autos e encaminha a representação para ser julgado a perda da graduação e do posto. E esse trâmite, né, esse devido processo legal, ele é previsto tão somente no regulamento interno aqui em São Paulo do TJM, né? E é muito simples, né? Ele faz a representação, é intimada a defesa, não tem produção probatória, ou seja, você não pode colocar mais ninguém para depor, não pode juntar prova, não pode juntar nada. A defesa tem 5 dias lá para fazer uma defesa, explicando, não focando mais no crime, está focando na compatibilidade do Mike com a função pública, né? E simplesmente sai o resultado pelo pleno do TJM se o Mike deve continuar ou não na sua função pública. Aí o pessoal fica tudo preocupado. Nossa, não sei o quê, mas não tem mais standard probatório. Isso é realmente discutido entre os advogados. Eu até acho que deveria abrir campo para a instrução probatória. Mas, da mesma forma que o bis in idem, os dois lados eles podem ser justificados. E a justificativa é que já foi tudo provado. Tanto é que teve uma sentença penal condenatória, você foi condenado. Quer dizer que o crime ficou comprovado, com todas as provas demonstradas, e simplesmente vai se discutir que aquele crime que foi comprovado, porque foi transitado em julgado,
se ele oferece condições ou não para o militar permanecer ou não. Aí você fala, mas doutor, mas é um absurdo, então quer dizer que de folga, se eu cometer um crimezinho pequeno, doutor, um crimezinho, posso ser mandado embora? É, porque crime continua sendo crime. Mas isso é um absurdo, isso é uma perseguição do TJM contra os policiais militares. Pessoal, nesse caso nós não estamos falando, não foi o TJM que te condenou, foi a Justiça Comum. Então, a Justiça Comum te condenou, enviou a representação para o TJM que também te condenou. Você percebe que a gente vai perdendo a credibilidade do Mike porque ele foi condenado em 2 tribunais diferentes, né? Um ligado à Polícia Militar e o outro não é ligado à Polícia Militar. Então, nós não podemos partir do princípio também que o Mike nunca comete coisa errada. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos que abrir os olhos para essas coisas também. Nós não podemos normalizar o cometimento de crime. Para a população geral, você ter uma ficha criminal não é comum, né? A Polícia Militar, nós estamos lá no meio da muvuca, nós estamos lá suscetíveis a responder inquérito e tudo mais, mas uma condenação criminal quer dizer que já passou inquérito, primeira instância, segunda instância, e você acabou perdendo. Bem, sobre esse tema, era basicamente isso que eu queria falar, para você entender basicamente o que aconteceu. Então agora saiba que no seu serviço operacional e na sua folga, nas suas férias, se você for condenado por um crime militar ou por um crime comum, não importa, o Ministério Público pode fazer uma representação, já podia, mas agora ficou estabelecida de quem é a competência para julgar isso. O Ministério Público pode fazer uma representação para que o TJM decida se você tem ou não condições de permanecer no serviço ativo. E esse julgamento é independente do julgamento administrativo de um PAD, de um CD, de um CJ. Beleza? Até o próximo vídeo.